questão número 12 é mais uma questão de derivadas. Fala aqui de um gráfico de uma função. Olha só. O ângulo que a reta normal, a curva C, definida por essa equação aqui, f de x é igual a x elevado a x menos 1. Certo? Então ele quer saber o ângulo que a reta normal a essa curva aqui, nesse ponto, faz com essa outra reta é... O que quer dizer isso? A gente tem aqui uma curva, o gráfico de uma função, né? Por exemplo, digamos que seja alguma coisa assim, não vem ao caso. Tá, e aí ele dá esse ponto aqui, que é o ponto 2, 2, é um ponto dessa curva, 2, 2. Tá certo isso? X igual a 2, vai dar y igual a 2, tá certo, 2 elevado a 1 vai dar 2. Então esse ponto 2, 2 aqui é um ponto dessa curva. Tá, ele quer saber o ângulo que a reta normal, como é que é a reta normal? Assim, né? Claro, você tem a tangente, você acha o coeficiente angular da tangente usando a derivada. A normal vai ser perpendicular a essa derivada. Tá, então essa normal tá aqui, o que que tem? Ele quer saber o ângulo que essa reta forma com essa outra reta aqui. Então, digamos que seja isso aqui. Tá, então vai existir um ângulo aqui entre essas duas retas. Ele chamou de alguma coisa? Θ? Vamos chamar de θ. Então ele quer saber esse ângulo aqui. E olha só, rapaz, que coisa feia. Expressões muito parecidas, né? E só tem como diferença um sinalzinho ou outro. E aqui você tem tudo arco cosseno. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que encontrar esse ângulo. Como é que a gente acha o ângulo entre duas retas? Bom, o ângulo entre duas retas vai ter a ver com o coeficiente angular delas, né? Olha só, tem fórmula para calcular o cosseno do ângulo entre duas retas, que ele deu aqui todo mundo com cosseno. Mas você sabe que normalmente a gente não trabalha com cosseno nas equações de retas. A gente trabalha com a tangente, né? A tangente é o coeficiente angular da reta. Mas beleza, se você sabe a tangente, você sabe o cosseno. Olha só, digamos que você tem aqui duas retas. E você tem o coeficiente angular dessa primeira reta aqui. Vamos chamar de M1, tá? Você sabe que o M1, que é o coeficiente angular de uma reta, é a tangente desse ângulo aqui, né? Tangente desse ângulo θ1. E essa outra reta aqui, digamos que tenha o coeficiente angular M2. Você sabe então que o coeficiente angular M2 vai ser a tangente desse ângulo aqui. É a tangente do ângulo que a reta faz com o sentido positivo do eixo X. Então você tem aqui θ1 e θ2. Se você quer saber o ângulo entre essas duas retas aqui, você pode pegar esse ângulo aqui ou esse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de X. Tá, você agora olha para esse ângulo θ1, ele é um ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Ou seja, o θ1, ele é igual ao x que você quer calcular, mais o θ2. Ou seja, passa o θ2 para lá, o x vai ser o θ1 menos θ2. Então, o x vale θ1 menos θ2. E tanto faz você fazer um menos o outro, ou outro menos um, que se você está querendo calcular o cosseno é uma função par, então tanto faz a ordem que você subtrai aqui. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que encontrar esse ângulo aqui e fazer a diferença. E aí nós vamos jogar aqui com o cosseno e com a tangente, tá? E eu vou precisar trabalhar então com a diferença desses ângulos aqui. Então vamos olhar para essas informações que a gente tem. A gente tem essa reta dada. E a gente tem essa reta normal que a gente tem que calcular aqui usando a derivada aqui, né? Tá, então vamos encontrar o coeficiente angular da reta normal à curva. Como é que a gente faz isso? Achamos a derivada nesse ponto. Então temos que derivar essa função aqui, x elevado a x menos 1. Como é que a gente deriva isso? Olha só.
Nem pense em usar aqui a derivada do polinômio, xan. Xan é quando o expoente é uma constante. E também nem pense em usar aqui a derivada da exponencial, porque a função exponencial é quando a base é uma constante. Mas aqui você tem base variável e expoente variável. Você, para poder derivar isso, o jeito mais fácil é você fazer essa base aqui virar uma constante. Você vai fazer essa substituição aqui, ó. Você vai trocar o x, esse x aqui da base, por e elevado ao logaritmo neperiano de x. Claro, a função exponencial é o inverso da função logaritmo. Em cálculo a gente trabalha com a base e, né? E logaritmos neperianos. Então eu vou trocar esse x aqui por e elevado a x ln de x. Porém, isso aqui você está elevando a x menos 1. Então isso aqui é x elevado a x menos 1. Quer dizer, você vai multiplicar o expoente, né? Então, isso aqui vai ficar e elevado ao ln de x. Esse ln vai ficar multiplicado por x menos 1. Então, é uma função exponencial onde o expoente é esse produto. Então, isso aqui vai ficar e elevado a x menos 1 vezes o ln de x. X menos 1 vezes o ln de x. Pronto, então isso aqui é a derivada da função e elevado a u. Como é que é mesmo a derivada da função e elevado a u? Isso aqui é e elevado a u vezes u', regra da cadeia, né? Então, essa derivada, vamos derivar isso aqui que está mais fácil que isso aqui. Então vai dar esse próprio e elevado a u. E elevado a u é esse próprio camarada aqui, x elevado a x menos 1. E agora vamos multiplicar pela derivada desse expoente. Isso aqui é a derivada do produto. Derivada do produto é 1 vezes a derivada do outro, mais o outro vezes a derivada do 1. Então isso aqui vai ficar x menos 1 vezes a derivada do log neperiano, que é 1 sobre x, mais a segunda função, que é o ln de x, vezes a derivada do primeiro. A derivada do primeiro é 1. Pronto, então essa aqui é a derivada dessa tal função aqui. E agora nós temos que encontrar a derivada dessa função nesse ponto, no ponto 2. Então vamos fazer x é igual a 2. Então fazendo x igual a 2, quanto é que vai dar essa derivada? Quer dizer, a inclinação da reta tangente aqui, sabendo a tangente, depois a gente acha a normal, né? Então isso aqui vai ficar o quê? Fazendo x igual a 2, vai ficar 2 elevado a 1 vezes 1 vezes 1 meio mais ln de 2. Esse 2 aqui vai multiplicar, vai ficar 1 mais 2 vezes o ln de 2. Ou ln de 4, né, que é a mesma coisa. Tá, então a gente tem aqui o coeficiente angular da reta tangente a essa curva. E como é que a gente acha o coeficiente angular da reta normal? Coeficiente angular da reta perpendicular. Se uma reta tem coeficiente angular m, quem é o coeficiente angular da reta perpendicular a ela? Menos 1 sobre m. Então, se esse é o coeficiente angular da tangente, esse aqui vai ser o coeficiente angular da normal. Ou seja, o m dessa normal, vamos dizer o m1, vamos chamar de m1 o coeficiente angular da normal, tá? Então vamos tirar aqui o m1, vai ser menos 1 sobre o m da tangente, que é 1 mais ln de 4. Tá, então a metade do problema aqui está resolvido. Agora eu preciso também do coeficiente angular dessa outra reta aqui, ó. Que é aqui a gente está chamando nessa figurinha de M2, né? Então isso aqui é o M1. O M2 vai ser quanto? Olha só, essa reta é assim. Vamos isolar aqui o y, vai ficar 2y é igual a menos 3x mais 5. Quer dizer, o y é igual a menos 3 meios de x mais 5 meios. Isso aqui é o m
dessa reta. Quer dizer, isso aqui é o M2, né? E não tem que fazer normal coisa nenhuma, é ela própria, tá? Normal é só para a primeira, aqui é a própria reta. Então o M2 vai dar isso aqui, menos 3/2. Agora veja bem, todas as respostas estão usando arco cosseno. Então você tem que encontrar o cosseno desse tal ângulo. O cosseno desse tal ângulo é um desses valores aqui. Então tem alguma hora que você vai ter que converter isso aí para cosseno. Nós temos aqui tangentes, né? Os coeficientes angulares são tangentes. Então, ou eu trabalho com tangente o tempo todo e no final vou converter para cosseno, ou então eu converto para cosseno no início e calculo tudo em função de cosseno. Vamos fazer desse jeito? Então aqui nós temos os coeficientes angulares dessas duas retas aí. Dá pra gente achar o cosseno dos ângulos correspondentes? Quer dizer, a ideia é essa aqui. A gente tem aqui o M1. Digamos que essa reta seja essa. O M1 é o coeficiente angular dessa reta aqui, é normal. É a tangente desse ângulo θ1. O M2 é o coeficiente angular daquela outra reta. Você tem aqui, é negativo, aqui é negativo também, né? Então o M2 é a tangente desse ângulo aqui. E a gente tem que calcular aqui, na verdade, é o cosseno desse ângulo aqui, que é a diferença desses. Tá, então vamos passar todo mundo aqui para cosseno. Vamos formar um triangulinho aqui onde apareça esse cosseno que me interessa. Olha só, eu tenho aqui uma tangente negativa, não é isso? Então vamos fazer um triangulinho aqui onde aparece um ângulo, seria um θ1, cuja tangente é isso. Seria isso aqui, ó. Tangente seria cateto oposto sobre cateto adjacente, então seria isso aqui, ó. Esse ângulo aqui é o θ1. Então, essa tangente desse ângulo aqui é um número negativo, é menos 1 dividido por isso. Ou então 1 dividido por menos isso, seria isso aqui, ó. Você tem aqui esse cateto valendo 1 e esse cateto aqui valendo 1 mais ln de 4. 1 mais ln de 4. E ele é negativo aqui. Esse ângulo aqui é maior que 90 e menor que 180, né? Então, o cosseno dele é negativo, por isso que vai ficar negativo isso aqui. Tá. E quem é que vai ser o cosseno desse ângulo? O cosseno desse ângulo vai ser o mesmo cosseno desse aqui, só que com sinal trocado. É o cosseno desse ângulo aqui. Bom, para achar esse cosseno, vamos ter que calcular essa hipotenusa. Quanto é essa hipotenusa? Fazendo aqui o Pitágoras, isso aqui vai ficar raiz quadrada disso ao quadrado mais isso ao quadrado. Vamos fazer a continha aqui. Esse cateto ao quadrado é 1 e isso aqui ao quadrado vai ficar 1 mais 2 ln de 4 mais ln de 4 ao quadrado. E aparece isso aqui lá nas respostas, né? ln de 4 ao quadrado. Aqui o ln ao quadrado, tá vendo? Só que aqui ele transformou um 4 em 2 vezes 2. Então pintou um ln de 2 ao quadrado. Quer dizer, estamos no caminho certo. Então esse quadrado de hipotenusa aqui ficou 2 mais 2 ln de 4. Podemos fazer aqui 4 como 2 ao quadrado. Aí o expoente 2 vai descer, vai ficar 4 ln de 2. E aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer esse 4 como 2 ao quadrado, vai descer um 2, vai ficar 2 ln de 2. Você está elevando ao quadrado, vai ficar 4 ln de 2 ao quadrado. Então, essa hipotenusa vai ser raiz quadrada dessa expressão aqui. 2 mais 4 ln de 2 mais 4 ln de 2 ao quadrado. Olha a expressãozinha que tem lá nas respostas. Olha ela aparecendo aqui. Só que está com vários sinais, né? Os sinais estão com várias combinações. Temos que achar qual é a correta. Agora é o seguinte, o camarada que é malandro, ele já pode chegar aqui e marcar ou a letra A ou a letra D, né? Porque aqui você tem menos, aqui tem menos, mas deixa de ser afobado. Resolve a questão direito. Certo? Então aqui a gente tem que o cosseno desse ângulo θ1
vai ser igual a quem? Cosseno é esse cateto dividido pela hipotenusa, só que vai pintar um sinal menos, né? Porque para esse valor de ângulo aqui, o cosseno é negativo. Vai ficar então menos 1 mais ln de 4 dividido por esse radical feioso aqui. Bom, a gente tem que fazer a mesma coisa para o θ2. É o ângulo cuja tangente é isso aqui, menos 3 meios. Esse θ2, vamos formar um triângulo retângulo onde apareça o ângulo θ2 com essa tangente. Seria ele assim, ó. Tangente é 3 meios. Então, 3 aqui, 2 aqui, né? Esse aqui é o θ2. Nesse quadrante a tangente é negativa, então tá certo. Quem vai ser o cosseno no caso? O cosseno tem que achar essa hipotenusa aqui. Essa hipotenusa vale quanto? Raiz quadrada de 9 mais 4, raiz quadrada de 13. Olha aqui o 13 aparecendo. Bom, sendo assim, o cosseno de θ2 vai ser quem? Cosseno de θ2 vai ser esse cateto, tem que ver o sinal também, né? Esse cateto dividido pela hipotenusa. Então vai ficar 2 sobre raiz de 13, só que vai pintar um sinal menos, porque nesse quadrante o cosseno é negativo, tá? Então, temos aqui o cosseno de θ1 e temos aqui o cosseno de θ2. O ângulo x, que é o ângulo entre essas retas, é isso aqui. É um ângulo menos outro que a gente calculou aqui, né? Esse ângulo menos esse. É o maior menos o menor. O x vale θ1 menos o θ2. Então, o cosseno de x, que é o que o problema pede que a gente calcule, é o cosseno dessa diferença. Cosseno de θ1 menos θ2. Olha aqui, cosseno da diferença entre ângulos. A fórmula do cosseno da diferença é isso aqui, ó. Cosseno de A menos B. Qual é a fórmula para isso mesmo? Isso aqui é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Então, nós vamos precisar, além desses cossenos aqui, vamos precisar dos senos. Me dá um espacinho aqui, olha só. Aqui a gente tem o cosseno de θ1. O seno de θ1 vai ser 1 dividido por esse radical aqui. Seno de θ1 vai ser 1 dividido por essa hipotenusa, que é esse radical feioso aqui. Eu vou chamar de raiz quadrada de f. F de feioso, tá? Isso aqui. Feioso esse camarada. Tá, e aqui o θ2, vamos precisar também do seno de θ2. O seno de θ2 é isso aqui, ó. Nesse quadrante o seno é positivo, então esse seno vai ser 3 sobre raiz de 13. 3 sobre raiz de 13. Então olha aqui o que nós temos. Cosseno de θ1, cosseno de θ2 e ainda o seno de θ1, seno de θ2. E temos que calcular isso aqui, ó, o cosseno da diferença. É só usar essa fórmula. Então estão aqui os senos e cossenos de θ1 e θ2 que a gente calculou. O radical feioso é essa expressão aqui. Então tá aqui o cosseno da diferença. É cosseno θ1, cosseno θ2 mais seno θ1, seno de θ2. A gente pode botar em evidência aqui raiz de 13, né? O radical feioso também. Então, raiz de 13 e o radical feioso ficam aqui em evidência nesse denominador. Quem é que sobrou aqui em cima? Aqui em cima a gente tem menos vezes menos, isso vai virar mais. Vai ficar 2 mais ln de 4 vezes 2. E aqui mais 3. Só isso? Essa expressão ficou 5 mais 2 ln de 4. Então isso aqui vai dar 5 mais 2 ln de 4. 2 ln de 4, vamos trocar o ln de 4 por 2 ln de 2. Quer dizer, descer o expoente aqui nesse logaritmo. Então isso aqui vai ficar 4 ln de 2. E aqui nós temos 13 e mais o radical feioso, que é isso aqui.
Isso aqui está dentro de um radical, né? Então isso tudo aqui vai ficar elevado a meio. Pronto, está aqui a nossa expressão. Então é uma fração onde o numerador é isso aqui, 5 mais 4 é ln de 2, e no denominador tem um radical, que é 13 vezes a expressão feiosa. Cadê ela aqui nas respostas? Olha aqui, 5 mais 4 é ln de 2, e aqui está elevado a menos 1 meio. Quer dizer, é a mesma coisa que 1 dividido pela raiz disso, né? E a expressão feiosa aqui multiplicada por 13, ó. 13 que multiplica 2 mais 4 é ln de 2 mais 4 é ln de 2 ao quadrado. E as outras respostas são muito parecidas, né? Só tem os sinais trocados. Claro, isso que a gente calculou aqui é o cosseno de x. O problema é pedir o ângulo. O ângulo é o arco cosseno dessa expressão aqui. Beleza, então calculamos aqui a expressão e agora é só marcar. Agora, olha só, rapaz, que sujeira. Além de ser uma questão bastante trabalhosa, eles ainda colocaram aqui um jogo dos 7 erros. Você tem expressões parecidas, por exemplo, essa expressão está muito parecida com essa aqui também, né? Mas olha só, tem uma diferença aqui nesse expoentezinho, olha só. Esse expoentezinho aqui, ele tá depois de um parênteses e tem mais 2 parênteses depois dele. Aqui você tem 1 e 2, aqui você tem 1 e 2, mas aqui você tem 2 e 1, e aqui você tem 3 parênteses, tá vendo a sutileza? E esse radical aqui, quer dizer, esse expoente meio, no caso menos meio, tá atuando sobre quem? Tá atuando sobre essa expressão toda aqui. Não é o que nós temos aqui, né? Aqui nós temos o arco cosseno tá atuando sobre essa expressão. Aqui o arco cosseno tá atuando sobre essa expressão inteira. Só que do jeito que está aqui, é arco cosseno raiz quadrada desse negócio todo. E a raiz quadrada não está atuando sobre isso aqui. É apenas sobre esse denominador aqui. Então não é isso, é outra expressão aqui muito parecida, né? Então a gente tem aqui, ó, é claro que essas aqui estão erradas, que elas estão com menos, né? Mas você ainda olha que essa A é muito parecida com a D. Qual é a diferença entre elas? A diferença é que nessa A você tem esse elevado a meio, tá atuando sobre quem? Tá atuando apenas sobre a expressão feiosa. Não é isso? E não é, o elevado a meio está atuando sobre o 13 também. Então, onde é que o elevado a meio está atuando sobre a expressão feiosa e sobre o 13 juntos? É aqui, ó. Esse parênteses que está fechando aqui, ele foi aberto aqui, ó. Então, essa expressão é a raiz quadrada disso tudo aqui. E isso aqui no numerador, tá certo? Então, olha só que coisa feia, rapaz. Eu só percebi isso aqui depois que eu gravei o vídeo, depois que eu tava revisando, que eu percebi. E tem erro ainda, diferença aqui nos parênteses, rapaz. Isso aqui é jogo dos 7 erros. Então tá aqui, ó. Letra D, isso é sujeira, né? O cara tem um trabalhão para mostrar que sabe cálculo. No fim das contas, ele erra porque tem um parêntesezinho ali escondido. Então, resposta correta é a letra D de delta.